Boa tarde, Pitol. Iniciando entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira. Primeiras perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Após uma derrota para o Esportivo, o que será determinante para vencer o Cascavel, considerando que o time, mais uma vez, deve ter vários desfalques? Cara, a gente está passando por um momento bem difícil, né? Enfim, a gente sabe disso. A gente tem que trabalhar, tem que evoluir, né? A gente está passando por dificuldade de jogadores lesionados, machucados, com o Covid, né? A nossa comissão, o treinador, né? Que é o principal ali, também está com a situação que é uma situação que ninguém deseja a ninguém, né? Essa questão do Covid é algo bem sério. E esperamos que todo esse pessoal se recupere o quanto antes para voltar, né? Mas o que a gente tem que fazer, cara, é treinar, tem que evoluir, a gente tem que se cobrar, sim, cara, tem que ter evolução como equipe, tem que mudar, sim, a postura, em certas coisas de nós, jogadores, nós temos que ter uma certa mudança em algumas situações. E, cara, entrar com muita força aí para ganhar o jogo, tem que entrar querendo ganhar muito, a gente sabe que vai ser difícil, mas eu vejo que a gente tem sim uma grande possibilidade de ser vencedor do jogo. Qual a condição anímica do grupo hoje, considerando os casos de Covid e as possibilidades de saídas no departamento de futebol que foram discutidas nos últimos dias? Acaba sendo perto do que eu respondi antes ali, que a questão, existe muitos jogadores que estão com Covid, né, alguns machucados, outros com a própria comissão, né, e isso às vezes dificulta um pouco o trabalho, porque a gente, na verdade, precisaria de todos nesse momento, até porque estamos realmente atravessando por um momento difícil, não adianta fugir, não adianta ficar passando a mão na cabeça de A, B, C, D, né, enfim, nós estamos passando por um momento que a gente precisa ter evolução, melhorar, fazer de tudo para conquistar as vitórias, porque senão as coisas vão ficar mais difíceis e a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Depende só de nós para classificar, a gente tem um jogo muito importante, um jogo contra o líder, contra uma grande equipe, uma equipe que hoje se encontra muito bem, mas tem que respeitar até começar ali, depois que começou o jogo, respeita dentro do campo, mas tem que buscar a vitória, tem que fazer de tudo, sim, o possível, o pessoal dentro do campo mudar certas posturas, porque precisamos daqui a pouco assumir, pegar a bola, jogar, ter tranquilidade, ter calma na hora que tem que jogar, na hora que tem que fazer a produção dentro do campo, a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Por isso que às vezes a gente sabe que nessas situações se torna difícil, fica mais para alguns atletas sentem, mas, cara, é concentrar bem, estar bem tranquilo, mesmo tendo toda essa dificuldade, para chegar dentro do campo e a gente fazer um grande jogo e vencer o jogo, que é o principal. Hoje é vencer, não importa se a gente jogar muito mal, mas temos que vencer. Vencer, assim a gente vai retomando ali o que a gente almeja na competição. Perguntas do Pedro Petrúcio, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. O Caxias completa hoje um mês sem marcar gols. Quais os motivos dessa marca e como corrigir? Trabalhar, tem que treinar, tem que os atacantes se dedicarem, tem que o pessoal, porque para um atacante fazer o gol depende também lá do goleiro, do zagueiro, do lateral, enfim, dos volantes, principalmente dos caras que estão mais perto dos atacantes ali, né? A gente sabe que tem que ter movimentações, tem que assumir a responsabilidade, botar a bola, procurar jogar, pegar, errou, vai de novo, que vai acertar. E não se abater. Eu vejo que o futebol tem muito isso, né? E tomara que a gente na semana consiga assimilar certas coisas, consiga entrar com a cabeça boa para fazer um grande jogo, porque isso eu vejo que é o principal, entrar com a cabeça boa, mas com um espírito muito grande de vitória, buscar essa vitória, porque assim a gente vai estar mais próximo das coisas acontecer e fazer o gol, e fazer gols e ganhar o jogo. Turbulências em momentos decisivos são recorrentes no Caxias. Por que o clube não consegue se blindar? Cara, no futebol acontece em todas as equipes, né? Em todas. Não tem, sem exceção. E a gente está passando por isso de novo. A gente daí volta atrás, fez um campeonato bom, fez o outro razoável, fez o outro... Enfim, porque o futebol é muito dinâmico, às vezes muda muitas situações, muda o percurso, muda...
estilos, enfim, a gente tem que agora como a própria pergunta diz, estão passando por uma turbulência, vamos sair dessa turbulência, então vamos sair da situação difícil. A gente tem 3 jogos aí para fazer bons jogos, classificar, e lógico, daí todos têm uma certa culpa do que está acontecendo e a gente tem que ter a evolução e saber o que melhorar para as coisas acontecerem melhor nos jogos, né? E a gente conseguir os objetivos. Alguns atletas falam sobre mudança de atitude para reagir no campeonato. Está faltando comprometimento? Cara, como é que eu vou... Mudança de atitude, tem que ter mudança de atitude, isso aí não pode, a gente não pode, sim, daqui a pouco aceitar a derrota, a gente não pode, de repente, achar que isso é normal. A gente tem jogadores vencedores e, enfim, a gente sabe que tem muitos caras que são mais novos, mas daqui a pouco tem que... A gente que é mais velho com os mais novos, porque não adianta só 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, não vai, tem que todos juntos, os 11, mais os caras do banco, mais os que vão entrar, os que ficaram, tem que ser um pensamento único, tem que ter um foco muito grande nos dias dos treinos, tem que ter, sim, uma mudança, porque não está dando certo o que está sendo feito, né? Então tem que ter uma mudança entre nós em muitas coisas dentro desse sentido para a gente ter a evolução como equipe, porque assim eu vejo que daí a gente vai melhorar e vai melhorar dentro do campo também e assim conseguir as vitórias que precisa para classificar. Perguntas do Pedro Rossano, da Bitcom TV. Pitol, a série de jogos sem vitória fez surgir uma desconfiança no torcedor com a classificação à próxima fase. Como o elenco está encarando essa cobrança e como a sua figura de líder pode ajudar nesse momento? Cara, todos são importantes, todos têm que assumir a sua responsabilidade, todos têm que trabalhar muito, têm que se dedicar, tem que ter muita conversa entre nós. A gente tem que pegar e no dia do jogo treinar na semana muito forte, é lógico, a gente sabe que se torna um pouco difícil sem o treinador, porque, querendo ou não, a parte tática, a parte de marcação, às vezes... Mas, enfim, a gente tem que ter essa evolução no dia a dia para chegar no jogo e ter uma postura de vitória, de vencedor, ter uma postura... Não se abater se acontecer alguma coisa errada, porque o futebol é 90 minutos, 100 minutos, né? Não se abater em qualquer circunstância difícil no jogo, tem que ter uma postura de vencedor, tem que querer, tem que entrar sabendo que precisamos vencer o Cascavel, e que isso vai causar medo, isso tem que causar algo maior dentro do coração de cada um ali para a gente realmente buscar essa vitória que é o que a gente precisa. Lógico, sem loucura, sem daqui a pouco fazer bobagem de ser alguém expulso, sem daqui a pouco, sei lá, e se alguém tiver com algum problema, pede para não jogar, eu vejo assim, só não estou legal, pede para não jogar, vai jogar outro, e assim a gente tem que levar isso para dentro do campo, porque vai ser um jogo bem difícil, uma equipe que é o líder, mas que a gente pode sim vencê-los e dar seguimento à nossa classificação, que é o objetivo. O Cascavel está invicto, tem o melhor ataque, mas também a segunda pior defesa do grupo. Que estratégia o Caxias deve adotar na partida contra o melhor adversário da chave? Isso é uma situação do treinador mais, né, cara? De como a postura que ele quer que a equipe se comporte, né? Então, uma pergunta que até fica meio... Mas a postura de vitória, como eu falei, o que a gente vai fazer dentro do campo passa pelo treinador, passa pela comissão, né? Mas a postura dos atletas tem que... O pensamento, o objetivo de vitória, de conquistar a vitória pela classificação, ser inteligente dentro do campo, a bola cair no pé da gente, a gente conseguir jogar, conseguir dar 2, 3, 4, 5, 10 toques, chegar no gol com força, na hora de defender, marcar com muita força, estar próximo de marcação, não dar espaço para os caras na hora de marcar, na hora de jogar, dar opção, jogar sem a bola, que isso é muito importante no futebol. E daí nessa outra questão, o treinador colocar como ele acha que tem que ser e a gente acatar e ir em busca da vitória. Perguntas do William Mota, da Sport Serra. A semana foi de reuniões para discutir mudanças, mas que resultaram na conclusão que não é hora para trocas. Você concorda que seja o momento do Caxias mudar, não mudando, como se popularizou o termo no futebol?
eu sei que tiveram reuniões, existiu muitas coisas aí, muitas conversas, enfim, mas isso cabe à direção, cabe ao treinador, cabe, enfim, né, sobre essas questões. As mudanças têm que existir entre nós. Em tudo que eu falei já até agora, mudanças para vitória, mudanças de postura, assumir responsabilidade, jogar quando a bola estiver no nosso pé, marcar quando a bola estiver no pé do adversário, ter inteligência, ser sabedor, jogar o jogo para vencer. Então, eu acho que isso é uma grande mudança que a gente pode ter. Nesse outro quesito, não cabe a mim, né, falar alguma coisa. O Cascavel tem uma campanha sólida e joga quase sem obrigações em Caxias. Que tipo de surpresas um time que joga solto pode trazer e como fazer para que a obrigação do Caxias não se torne impressão exagerada? A pressão do Caxias é pressão, sim. Tem que saber que é uma pressão como se a gente estiver jogando uma final pelo título, é uma pressão como se a gente estiver jogando uma classificação, é uma pressão, tem que ter. Isso aí, o futebol é assim. O futebol sempre foi, a gente tem que entrar com isso, mas saber usar essa situação, saber ser inteligente, que o nosso corpo e nossa cabeça responda da maneira positiva para não acontecer coisas, daqui a pouco expulsões, ou de repente não correu, a necessidade tem que correr para as coisas acontecerem dentro do campo, a gente ser inteligente na hora de marcar, na hora de jogar. E como eu vejo que é por aí essa situação também. E a gente tem tudo aí para fazer um grande jogo, mesmo sabendo que é uma grande equipe, é uma das melhores da competição até então. Não significa que vão subir. Isso é uma coisa que a gente sabe que depois nos mata-matas as coisas podem mudar aí bastante para todas as equipes. Mas enfim, a gente sabe que vai ser bem difícil, mas que a gente pode sim vencer o Cascavel. Valeu, Pital. Muito obrigado.